Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo um vídeo, um devocional, uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor. Espero que você fique até o final, que no final teremos uma oração e espero que você esteja aí comigo orando. Mais uma vez estou aqui para estar trazendo algo da parte do Senhor, algo específico que sabemos que a cada dia o Senhor tem algo para nós. Espero que essa palavra possa vir de encontro em seus corações, que o Espírito Santo venha e se revele a cada um de vocês conforme Ele queira se revelar e conforme nós anseiamos e também da qual nós buscamos, está buscando aquilo que Ele tem para cada um de nós. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, nós sabemos que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então eu espero que no nome de Jesus essa mensagem venha e fale com vocês. Amém? Hoje a palavra que o Senhor tem para falar conosco está ali em Daniel, Capítulo 3, o Senhor fala ali de 3 homens, conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido mesmo como Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens teve, um evento, de tamanha, a gente vê, de sobrenaturalidade, A gente começa iniciando o capítulo 1 ali falando, da qual, o significado ali do Senhor ter, colocado esses homens reunidos ali. A gente vê que Daniel ali junto deles, são aqueles que estão ali diante de um reino, na qual eles foram levados, exilados. Porém aqui eles são, diante daquele reinado, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele vê algo nesses homens. E quando a gente pega ali, que a gente vê que eles não quiseram, estar ali se corrompendo com as iguarias, e ali, os manjares que o reino poderia oferecer, eles preferiram ficar ali zelosos, e ficarem ali preservando aquilo que eles entendiam, que eles cultuavam ao Deus que eles serviam. Então a gente vê que aqui eles têm todo um cuidado, Daniel, e a gente vê Ananias, Misael e Azarias, a gente vê que eles aqui estão sendo direcionados e conduzidos, E quando a gente vê que eles não quiseram se corromper, não quiseram se misturar com aquilo que eles tinham ali, que digamos que da cultura deles ali, que eles idolatravam outros deuses, a gente vê que eles ficaram ali separados. Então quando a gente pega aqui no capítulo 1, versículo 11, começa dizendo ali: Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, e quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes e a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comam das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e o experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor e estava eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes davam legumes. Ora, esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e em toda a cultura a sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para os que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir, Passaram a assistir diante do rei, e toda a matéria de sabedoria e a inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Sírio. Amém? E até aqui a gente vê aqui que Deus falou ali que neles foram derramados tamanha sabedoria, Sabedoria e inteligência, e em toda a cultura, de sabedoria que havia ali. Então esses homens a gente viu que tinha um propósito, tinha um plano aqui para eles. A gente vê que logo depois a gente vê que Nabucodonosor teve um sonho, Daniel vem e revela esse sonho. Mas o ponto que eu quero chegar, onde esses homens, Ananias, Misael e Azarias, que depois, teve o nome ali revertido, para Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê que eles tiveram a vida ali, colocada à prova. Eles tiveram ali o seu Deus colocado à prova.
Então, quando ali, né, Nabucodonosor tinha tido um sonho, Daniel revelou, e a gente vê que ele constrói ali uma estátua, né, uma estátua sua, né, do rei Nabucodonosor. E ali a gente vê que Nabucodonosor queria que todos idolatrassem, foi feito ali, né, um decreto que todos tivessem que se curvar diante dessa estátua, porque, né, Nabucodonosor se via, né, como um deus, ele já estava ali acima de todos e tinha muito poder. Então aqui ele faz, né, um decreto ali diante de alguns homens ali, né, persuadindo toda a situação para que eles fizessem esse decreto, e aqueles que não se né, rendesse, né, a essa estátua, né, todos ali seriam levados à morte. Então a gente vê que aqui, né, quando descobrem que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, porque, né, eles entenderam que tinha apenas um Deus que eles serviam, e eles não se curvariam a outro Deus, ainda mais, né, a uma imagem. A gente vê que essa notícia chega a Nabucodonosor. E aí no versículo 13 do capítulo 3 ele vai começar dizendo ali: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estarei disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara e da harpa, e do saltério e da gaita, de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorareis, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus é quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu de fúria e transformou-se em um aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que acostumado. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Então ali, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então a gente vê aqui, né, eles foram lançados por não ter se prostrado e nem adorado, né, a imagem de ouro ali que Nabucodonosor havia levantado e decretado que todos deveriam, né, estar ali, né, se colocando ali, se rendendo, né, se prostrando. E a gente viu que eles nem responderam, eles prontamente eles já deram a resposta. Eles falaram: não, se nosso Deus a quem servimos é conosco e permitir, né, nós sobreviveremos a esta fornalha. Então ali eles, né, ali o rei Nabucodonosor pede para que seus homens ali, né, o amarrem, os lancem na fornalha, e a gente vê que diante disso, né, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. Então tamanho era o calor que aos homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram. Então você vê que tamanho era o calor que havia. Só que a gente vê que, né, ali Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha se rendido, não tinha se prostrado e nem adorado aos deuses do rei Nabucodonosor. Então a gente vê que aqui, nessa circunstância, eles se colocaram, né, ali para estar, né, se rendendo ao Deus da qual eles serviam, e eles sabiam que havia um Deus com eles, e se fosse da vontade de Deus, eles seriam livrados, né, dessa fornalha. Então aqui a gente aprende algo. Muitas vezes o mundo, né, as pessoas ao nosso redor, pessoas ali, né, sendo levadas por más influências, vai querer nos levar a se curvar às coisas mundanas, às coisas que o mundo nos oferece. E aqui a gente vê que quando,
né, ainda sendo Ananias, Misael e Azarias, quando estavam com Daniel ali, eles não degustaram das iguarias, das coisas ali que havia no reinado, porém eles preferiram se zelar. Então ali eles não se corromperam com os manjares, né, de fora. Então aqui eles se manteram zelosos e diante disso eles serviam a um Deus a qual Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, ali foi livrado também. E a gente vê que diante disso, aqui eles estavam sendo lançados a uma fornalha 7 vezes mais, né, acesa. E tamanha era o calor ali que os homens propriamente que foram lançar eles morreram queimados. Então imagine, só que aqui eles vê, né, aqui eles vê que eles serviam a um Deus poderoso, tremendo, e não apenas ele, que sabiam a quem eles serviam, mas também ao rei Nabucodonosor, que ao verem serem lançados lá, ele não vê os homens sendo queimados. Porém, ele vê que parece haver mais um homem na fornalha e eles estão lá dentro da fornalha pegando fogo, né? E estão ali dançando e comemorando. Então, quando a gente pega, que um pouquinho mais para frente ali, Nabucodonosor fica admirado. Aqui vai nos dizer no versículo 24 do capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens entrando dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou a ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve por algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Então aqui a gente viu que nada, nenhum dano houve com eles. Então ali a gente vê que Nabucodonosor viu que havia um 4º homem na fornalha de um aspecto, né, semelhante a um Deus, né? E a gente vê aqui que poderia ser um anjo do Senhor ali cobrindo-os, né? E o detalhe é que eles foram lançados amarrados, atados, né, nessa fornalha. E diante disso, tudo isso foi queimado, menos eles, né? Nem o cabelo deles foi chamuscado, nem cheiro de fumaça havia neles, mas as ataduras, as amarras que estavam sobre eles foram todas queimadas. E o que eu aprendo aqui, que muitas vezes estaremos, né, passando por circunstância onde o inimigo vai nos lançar diante de um cenário onde vamos estar parecendo que estamos numa fornalha, estamos amarrados, estamos aprisionados, estamos ali sem saída, mas ali é onde havia, né, uma chama que viria para a morte, veio para que a glória do Senhor manifestasse através ali da vida deles, e essas amarras foram queimadas. E o que eu aprendo que quando, né, a gente está ali servindo a um Deus que é verdadeiro e não nos curvamos a outros deuses, não nos curvamos às coisas do mundo, não nos curvamos ao pecado, a vícios, a costumes, a falta de caráter, a tudo aquilo que o mundo queira nos oferecer para nós nos distanciar dos caminhos do Senhor, a gente vê que há um poder sobrenatural de Deus, há um fogo consumidor, que aonde nós estivermos numa fornalha, se sentindo ali, né, lançados ao fogo para morrer, nós devemos crer que nós estamos ali com um Deus poderoso a qual nós servimos, e quando nós estamos ali amarrados, amordaçados, né, estamos ali presos, aprisionados, o fogo queimará tudo que estiver à nossa volta, porém nós não seremos atingidos. Ainda que caia 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está com cada um de nós. Então que possamos entender que nós, né, não nos curvamos às coisas que o mundo pode oferecer. Ainda que a palavra já nos fale que o mundo jaz do maligno, né, nós devemos entender que nós somos aqueles que somos filhos de Deus e que possamos, ainda que passamos por aflições, Jesus nos fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo,
tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós estamos aí diante de circunstâncias desafiadoras em nossas vidas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados numa fornalha por não ter se corrompido, por não ter se curvado, por não ter idolatrado ou ter, adorado o Deus daquele, rei Nabucodonosor, que era, um falso Deus. Eles não se arrependeram e foram até o final. Nós não daremos outra resposta, porém pode nos lançar, porque se for da vontade de nosso Deus, morreremos ou seremos livrados dessa chama. Então assim somos nós, quando nós não nos curvamos, quando nós não se deixamos levar pelo pecado, quando nós não se deixamos levar pelo engano, pelas mentiras de Satanás. Nós somos aqueles que fielmente, ao servirmos a um Deus poderoso, a um Deus soberano, nós seremos aqueles que sairemos vitoriosos, e aqueles que estiverem lá fora pensando que estamos ali morrendo, que estamos ali perdidos, que estamos ali sem saída, eles verão que haverá um quarto homem ali, haverá um quarto homem que está conosco, que está nos cobrindo, está ali protegendo e guardando nossas vidas, e nós sairemos, e aquilo que pensaram que viria para a nossa morte, será para que a glória de Deus seja manifesta através de nossas vidas. Então que possamos ser aqueles que não temas a fornalha, não temas, ainda que estamos sob pressão, ainda que estamos ali em meio, a desafios, onde tem um inimigo ali oprimindo, nós devemos crer que há um Deus que está conosco, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando nós perseveramos, e quando nós cremos e permanecemos e não nos rendemos a nenhum deuses desse mundo, aonde pessoas se idolatram, onde pessoas levantem altares, nós devemos entender, nós não nos corrompemos com as iguarias, nem com os manjares que o mundo nos oferece, e nem nos curvaremos e nem idolatraremos outro Deus a não ser o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente veio ao mundo em carne, que nasceu, morreu, foi traído, foi chicoteado, foi enganado, foi ali rejeitado, foi cuspido, foi martirizado, mas ele carregou aquela cruz em nosso lugar, ele se fez pecador em nosso lugar e ele foi crucificado. Mas ao terceiro dia, aquele que está conosco na fornalha, aquele que está conosco nas covas dos leões, aquele que está conosco em meio à tempestade, aquele que está conosco em meio a situações desafiadoras, ele naquela cruz, ele foi crucificado e derramou o sangue precioso por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive, ele reina, ele é aquele que está ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo e nos livrando de todo mal. Então que nós possamos crer na palavra dele, que possamos ser aqueles que são Daniéis, que são Ananias, Misael e Azarias, que não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que não venha se curvar a nenhum Deus desse mundo, a nenhum pecado, a nenhuma má influência que possa nos levar a distanciar da presença de Deus. Nós devemos nos lembrar que apenas um Deus a qual nós nos curvemos, a qual nós rendemos graças, aonde nós rendemos toda a honra e toda a glória, que é o nosso Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa palavra, que possamos ser aqueles que não nos rendemos, não nos rendemos a os padrões deste mundo, nem se deixamos levar pelas influências. Amém? Vamos orar? Querido Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais um devocional, que essa palavra venha de encontro a cada um de nossos corações, que possamos, Pai, entregar tudo que temos, tudo que somos, te louvar, Pai, te adorar, te exaltar, te glorificar, porque o Senhor é santo, Pai. Então que cada um de meus irmãos, aqueles que estiverem passando por situações onde estão, Pai, se sentindo ali sufocados, aprisionados, ou até mesmo, Pai, estão, Pai, como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha que os 7 vezes mais aquecida, que no nome de Jesus eles venham, Pai, entender que o quarto homem, Pai, está com eles, está cobrindo, está protegendo. E quando nós cremos no Senhor que é Deus, é soberano, o Senhor vem com o teu milagre, o Senhor vem com a tua provisão, o Senhor vem com o teu poder, com a tua glória, manifestando, Pai, humilhando o inimigo, Pai, mostrando para o inimigo que apenas um Deus soberano, que reina e que vive, Pai. E o Senhor é esse, Pai, que está na destra, o Senhor está aquele que está num alto sublime trono, reinando, Senhor. Então que no nome de Jesus, Pai, todo principado e potestade seja colocado como estrado para os teus pés, porque o Senhor, Pai, é o único
único, Pai, que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então venha sobre a vida de meus irmãos, venha desatando laços, amarras, correntes despedaçadas, venha queimando, Senhor, tudo aquilo que está amarrando teus filhos, Pai, tudo aquilo que está bloqueando, impedindo, Pai, trazendo impedimento, trazendo, Pai, trazendo opressão, Pai, acusação, no nome de Jesus caia por terra, Pai, que no nome de Jesus seu toque precioso e sobrenatural vem, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, sopre, Pai, sobre cada um de teus filhos, Pai, no nome de Jesus. É assim que eu oro, assim que eu louvo e te agradeço desde já, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que vocês possam ser edificados por esse vídeo, que no nome de Jesus essa palavra venha de encontro aos seus corações e que eu cada vez mais esteja aí disponível, né, para estar aí te dando uma palavra da parte do Senhor, te entregando algo que é, né, o Espírito Santo que vai ministrar o seu coração. Amém? Um ótimo dia, um ótimo final de semana, um abraço e Deus abençoe.